Fala, piazada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Melhor Volta nessa terceira temporada. E como vocês já sabem, todo começo de episódio eu gosto de agradecer aos nossos patrocinadores. E eu vou começar com a Digicast, esse estúdio fantástico onde a gente grava o Melhor Volta. Se você tem um podcast, está com uma ideia de um podcast, coloca essa ideia no papel, traz aqui para o Thiago. O Thiago vai desenvolver a ideia com você e você vai ter o seu podcast. Não perca tempo. Os podcasts estão pipocando por aí e talvez o seu seja o próximo. Então, vem para a Digicast. Quero também agradecer um grande apoiador meu, que é o Kart GT Pinhais. Se você tem vontade de começar no automobilismo, comece pelo kart. Comece brincando, comece se desenvolvendo. Fala lá com o meu amigo Rafael. Ele vai abrir um espaço bacana para você, para sua turma, para você poder brincar de kart, né? E começar a entrar no mundo do automobilismo. Tenho certeza que é diversão garantida. E ele vai achar um horário que seja da conveniência de vocês. Falando em conveniência, Rede Salvaro, abastecimento com combustíveis de qualidade, troca de óleo e check-up gratuito de 15 itens. Lojas de conveniência própria e franqueadas da AMPM. São 33 unidades em todo o Paraná. Baixe agora o app da Rede Salvaro. Lá você vai encontrar rotas para todas as unidades, controle de abastecimento, cashback, descontos exclusivos. Entre no app, gere seu código de desconto na hora. Rede Salvaro, tudo que você precisa, você encontra aqui. Quero também agradecer a Drax Sports, integrante do grupo Drax, conecta empresas a pilotos e atletas, estabelecendo parcerias estratégicas no cenário esportivo, com sólida expertise em gestão de carreiras. A empresa tem como propósito fomentar negócios, concretizar sonhos e proporcionar experiências marcantes e momentos inesquecíveis. São desde 2012 gerenciando carreiras e ligando empresas. Então, voltando aqui, eu preciso dar um recado, aliás, dois. O primeiro deles é se você tem uma empresa e quer fazer parte do hall dos nossos apoiadores do Melhor Volta e do automobilismo. Então, vai lá na bio do Instagram, tem lá um link para você entrar em contato com a gente e a gente poder propor uma parceria e você vai ter o seu nome aqui junto com o Melhor Volta, apoiando o automobilismo brasileiro, a cobertura do automobilismo que a gente faz por aqui. O segundo recado é importante, você que quer ainda participar da Cascavel de Ouro, na categoria Ouro Light, ainda existem vagas para que você possa participar. Então, se você atua dupla ainda, se você ainda não decidiu, ainda tem vaga para você participar. Cascavel de Ouro já está fechada e fechou em 72 horas as inscrições. Então, Cascavel de Ouro Light ainda tem inscrição. Entra lá no site da Cascavel de Ouro e você vai ter todas as informações para fazer a sua inscrição. Dito isso, feito aquilo, Tiagão, rola a vinheta e vamos começar. Muito bem, estamos de volta, mais um episódio do Melhor Volta e hoje eu tenho aqui um convidado que para mim é especial. Eu não conhecia pessoalmente ele, mas sabia da importância do trabalho dele dentro de uma categoria que está crescendo muito no Brasil e que já está alçando voos muito altos. Então, eu tenho a honra de receber aqui Eduardo Serrato Madeira, um dos chefes de equipe de uma das equipes da NASCAR Brasil. Seja muito bem-vindo, Madeira. Obrigado a todos aí que nos assistem, né? É uma honra, um orgulho poder participar desse programa. Eu acho que todos que têm essa paixão pelo automobilismo como nós, né? Que é um entusiasta de qualquer forma, né? Seja com a mão na massa lá ou como você aqui, né? Promovendo o automobilismo, eu acho que
tem grande importância, então temos que exaltar isso, e então por isso o meu agradecimento e minha honra de estar aqui, né? Valeu, muito obrigado. Não, e é engraçado, eu fui fazer uma visita ontem, fui conhecer a sede da MX Vogel, né, uma das equipes que vai gerenciar aí os 6 carros da NASCAR. Cheguei na portaria, eu falei, eu queria falar com o Eduardo. O porteiro ficou me olhando e falou assim, Eduardo, não conheço. Eu falei assim, é o chefe. Daí o Madeira vinha vindo, ele assim, o Madeira, agora eu sei quem é. Então assim, se você encontrar o Eduardo Serrato no autódromo, ou é Eduardo, ou é Madeira. A maioria conhece por Madeira. No automobilismo é mais como Madeira, né? É uma história longa aí, em outro momento podcast, eu explico. Um podcast só para ele. Só para isso. Mas realmente, meu apelido no automobilismo é de Madeira, então pouca gente conhece como Eduardo, né? Nós vamos tratar de vários assuntos aqui, mas assim, a gente sabe que você é piloto, já foi comentarista da própria NASCAR Brasil no ano passado, e hoje você está numa posição de chefia de uma equipe. A gente vai tratar melhor como é que foi esse desdobramento. O Thiago esteve aqui falando, né, falando pela categoria, explicou essa mudança de monogestão para uma divisão em 4 equipes, né, as 4 grandes equipes, e você ficou com uma delas junto com o Mauro Vogel. Como é que foi esse processo todo? Fala um pouquinho de como é que o automobilismo começou na tua vida. Olha, precisaria mais um podcast também, mas eu comecei com 12 anos de idade, né? Eu tinha uns primos que eram muito apaixonados já por carro, né? E então lá que eu comecei a acompanhar isso tudo. Com 15 anos de idade, eu ganhei meu primeiro carro e eu fui para a garagem desses meus primos e falei, olha, eu não quero isso aqui original, eu quero mexer nisso. Então lá que eu comecei a aprender, lá a gente, com a mão na massa mesmo, efetivamente, né, desmontei o meu carro, fiz uma preparação no carro e fui correr de arrancada. Com 15 anos de idade, meu pai tinha aqui no autódromo assinar uma liberação para eu poder andar. Que carro que você começou? Eu comecei com um Voyaginho turbo, que eu mesmo montei, né? E assim foi, né? Então minha estreia foi nisso. Hoje agradeço a tudo isso que aconteceu na minha vida, porque assim, o conhecimento que eu tive lá naquela época com esses meus primos, né, vale muito até hoje, né? E no decorrer do período eu conheci o Thiago, né? Primeiro dia de faculdade, sentei do lado de um cara e que começou a me falar de corrida. E eu falei, cara, eu gosto... azar, né? Pois não sei se isso foi sorte ou azar. Mas eu era engraçado, porque eu era de uma turma rival do irmão dele, do Tarso Marques. Sim. Né? A minha turma era a que tacava pedra nos carros do Tarso quando passava e tal. E daí quando sentei do lado dele, começamos a conversar, daí ele me falou que era irmão do Tarso. E eu falei pra ele, cara, eu sou da turma que amava confusão com teu irmão, mas a gente se deu bem desde do primeiro dia de aula, né, vamos dizer assim, e começamos a falar muito de corrida, e eu sempre um tarado por corrida, e eu cheguei pra ele e falei, cara, e ele gostava muito de corrida, mas ele não tinha envolvimento ainda, né, e eu comecei a brincar com ele, eu falei, cara, você tem tudo que você tem na garagem lá, né, do teu pai, na oficina do teu pai, né, um monte de carro de corrida, e você não anda de nada, cara, isso não é possível, né. Então eu comecei a pôr pilha nele, até que um dia ele chegou pro pai dele e falou, olha, eu queria fazer um teste de estoque. Até não sei se ele contou isso aqui. Né? Eu ia entrar nesse assunto, falei assim, eu tenho gravado aqui exatamente isso que ele fala. Ele falou assim, eu não tinha a menor... Tinha tudo lá, meu irmão corria, meu pai corria, e eu não andava. De repente eu falei assim, agora eu quero. E foi pra pista e arrebentou, né? Sim, o pai dele até... propôs para ele, não sei se ele falou isso também aqui, mas o pai dele falou assim, olha, eu faço um dia de teste para você, com o Ômega na época, e assim, se você entrar na mesma casa do segundo da última pole, eu ponho você para correr. Esse foi o objetivo, o desafio, né? E ele andou, né, no primeiro dia já, no mesmo segundo da última pole. E o pai dele foi obrigado a pôr ele andar no ano seguinte na Stock Obrigado, Light. não, ele já estava louco para colocar o Thiago lá, né? É isso, né? Mas realmente o Thiago foi um talento, né? Sim. Que se mostrou desde a primeira vez que sentou no carro de corrida.
E depois, né, hoje é esse monstro do automobilismo, dá para dizer assim, né? Eu comentei várias vezes aqui ao longo desses 30 e poucos entrevistas que eu fiz para alguns convidados que tinham acesso até o Thiago. E o que me chamava a atenção no Thiago é justamente isso. Eu falei isso para ele aqui. A admiração que eu tinha ele como piloto, porque ele entrou e já foi campeão e já se destacou e andou bem em tudo que andou. E como gestor, ele tem a mesma habilidade. Eu acho que eu diria que até mais, porque eu sempre assim, tive essa amizade, essa relação com ele muito forte, mas depois de 30 anos de amizade que eu tenho com ele, hoje, esse ano, eu posso dizer que o meu orgulho por ser amigo dele aumenta muito mais, porque eu assumi essa função e eu assumi 6 carros, e pensar que ele fazia isso em 24 carros, o que eu estou fazendo desde dezembro, eu falei isso para ele até, tive o prazer de poder falar isso na cara dele, né? Eu falei, cara, você é um louco, mas um louco de uma competência absurda, né? Porque não é fácil, né? Eu estou fazendo com 6 carros e já estou me descabelando aí o pouco de cabelo que eu tenho, então, e ele administra isso muito bem, né? Ele tem uma habilidade de negociação, uma habilidade de condução disso tudo, que é impressionante. E eu acho que isso não é eu que estou falando, né? Os resultados mostram, né? O que ele conseguiu fazer, né? Ele transformar uns carros que estavam lá jogados na oficina do pai dele, virar hoje, né, a segunda maior categoria do mundo, que é a NASCAR, né? Então, eu acho que todo o mérito para ele, meu orgulho, meu reconhecimento por todo esse trabalho dele. Que bacana, cara. Você fazia parte, você fez parte da construção. Como é que é a tua trajetória como dentro do automobilismo, né? Aí, nesse momento que o Thiago começou a correr de Stock Light, né? Eu ia em todas as corridas, obviamente, Sim, acompanhando meu amigo como entusiasta, né? Enfim. Até que um dia eu cheguei pro pai do Thiago, Paulo de Tarso, e falei, olha, eu tô aqui todas as corridas, me arruma alguma coisa para fazer aqui, porque eu gosto disso aqui, eu quero estar envolvido. E foi quando eu comecei, né? Então, no ano seguinte, o Thiago foi para a estoque principal e eu entrei na equipe daí como um atendimento a patrocinador, esse tipo de coisa, mas o meu gosto sempre foi pela parte técnica, né? Até que um dia o Paulo de Tarso falou para mim, olha, eu preciso de um auxiliar da parte técnica. Então, como eu sou o gestor de tudo, eu preciso de alguém que execute as coisas que eu preciso no momento que eu estiver cuidando de outras coisas. Então, eu fiquei meio que como o braço direito do Paulo por um ano. Eu diria que, assim, 50% de tudo que eu sei do automobilismo eu devo a ele, porque ele me ensinou muito naquele ano, né? Ele tem o dom de professor, então foi muito legal essa fase da minha vida. E foi quando eu comecei a entender mais do carro de circuito, não só de motores, mecânica, que era o que eu entendia na época da arrancada que eu mesmo fazia. Claro. Né? No ano seguinte, houve uma mudança dentro da equipe, o Tarso entrou também para correr de Stock Car, e o Tarso naquele momento ele não queria um engenheiro de desenvolvimento para ele. Ele queria ele desenvolver o próprio carro. Só que ele dentro do carro ele precisava de alguém que executasse as ordens dele pro lado de fora. No box de fora. Né? Então foi quando eu trabalhei diretamente com o Tarso. Então ele me passava todas as instruções e eu né, instruía os mecânicos, comandava, verificava a constância disso tudo. Então foi mais um grande aprendizado. E daí foi. Daí trabalhei com o Burt, trabalhei com o Rodrigo Sperafico, e assim foi. Alguns anos de Stock Car, daí trabalhando na equipe de estoque da Action Power, que foi daí, vamos dizer, o mestrado, né, do assunto, né? Porque a Stock Car, e naquele formato que era a Action Power, aquilo era um desbunde para o automobilismo, né? O que o Paulo de Tarso fez naquela época... assim, um visionário e um cara à frente do tempo. À frente do tempo, sempre, sempre. Eu diria que muito do que é a Stock Car hoje, eles devem ao Paulo de Tarso, né? Ele chegou a levar o Tarso até a Fórmula 1,
E até a gente comentava já hoje, né, sobre isso. Muito do que se fazia na Fórmula 1, ele trouxe para dentro da Stock Car, né? Essas estruturas de box, as metodologias de trabalho, as metodologias de medições, né? Telemetria, estatísticas, tudo isso veio da Fórmula 1 e o Paulo de Tarso que implementou. E como tudo no automobilismo, você coloca, todo mundo vem atrás, né? Então, como é que você está fazendo? Vai tendo aquela cópia que é produtiva para toda a categoria, sim, né? Principalmente quando você tem sucesso, né? Sim, claro. E a Action Power, ela sempre foi uma grande vitrine, né? Acredito que até hoje não tem nenhuma equipe que ganhou tantos títulos como a Action Power, né? Então, essa foi a minha escola, né? Aí, passado uns anos, o Thiago resolveu montar a Sprint Race. E chegou para mim e falou, agora é a tua vez. Então, quem você vai andar na minha categoria. E o plano era fazer uma corrida, né? Depois o plano era, então, vamos terminar essa temporada e acabei fazendo 5 temporadas, né? Então, daí foi quando eu comecei a guiar carro de circuito, né? Que também foi uma grande experiência, uma grande aventura, né? E que te traz uma outra visão e uma outra vivência para você continuar decidindo e fazendo o que você estava fazendo, né? Porque daí eu juntei as 3 coisas, né? Vamos dizer assim. Eu juntei o sonho de guiar, sim, claro. A parte mecânica, né? A parte estrutural da coisa, administrativa, junto com a pilotagem, né? Então, por isso mesmo que até você comentou, né? Que daí eu fiquei, os últimos anos eu fui para a parte do comentário na TV sobre a NASCAR, né? Porque eu tinha essa visão do piloto, mais a visão do construtor, né? A visão da equipe, da parte técnica, né? Então fica mais fácil de você avaliar o que você está vendo de fora. Fazer né? comentários precisos com conhecimento de causa, né? Que tem, assim, tem o comentarista que fala do que acha que está acontecendo, porque talvez não tenha vivência. Sim, né? sim. Ter um piloto que sabe o que acontece na pista, então, às vezes, uma reação de um piloto na pista, você sabe exatamente o que está acontecendo. E o automobilismo, ele tem muitos detalhes, né? Então, não é algo tão simples de você avaliar, principalmente de fora, né? Sim. Eu acho que isso a gente deve muito ao Burt, né? Que ele foi o primeiro piloto no Brasil a comentar as coisas efetivamente, assim, sim, né? sim. E que abriu esse mercado, né? Que foi daí pro Max Wilson, pro Giafone, para todo mundo. E com essa visão mais do piloto, né? E eu acho isso fundamental hoje, né? Por isso que eu acho que as informações hoje vindo desses pilotos vêm com muito mais precisão para o público, né? E a gente também vive um novo momento, né? Antigamente, as pessoas aceitavam o que vinha pela TV como aquilo líquido e certo, né? Hoje todo mundo tem muita informação. Então, todo mundo é um certo crítico, né, do que está vendo. Exatamente. Então, se você não tem essa informação mais fidedigna, todo mundo vai vir até chacota. E eu acho bacana, porque eu tive aqui com um pessoal que anda de kart, né? Os karts de locação, rental, né? Uhum. Aqueles times, né? Que fazem as competições e tal. E quando você tem uma transmissão de uma corrida e você tem ali o narrador trazendo informação, mas você tem um piloto comentando, aquele piloto ele está comunicando diretamente com outros pilotos que estão assistindo. Isso. Né? Não é com um público aleatório que só gosta do automobilismo. Não, ele está falando com um piloto que também senta, às vezes, num kart ou numa outra categoria e sabe o que acontece na pista. Então, se o comentarista fala ali uma bobagem, o cara fala, não é isso que está acontecendo. É diferente do piloto falar e trazer uma informação. E eu vou mais além disso, porque quando eu comecei a fazer os comentários na TV, eu caí meio de paraquedas. Né? Foi um dia que eu não lembro quem queria fazer o comentário numa corrida em Interlagos, e que foi na época do Covid, e que chegou em cima da hora, o cara acusou Covid e não podia e tal. E o Thiago chegou para mim e falou: Você tem a manha de fazer o comentário? Eu falei: eu vou. Mas eu fui meio que, né, com todo o medo do mundo, né, nunca tinha feito, e vou lá falar. Só que eu nunca fui um profissional disso, nunca estudei para isso naquele momento, né? Mas eu vou lá falar o que eu sei.
Aí começou os amigos, né? Pô, foi legal o que você fez, né? Só que aí, ao mesmo tempo, começa os mais chegados, porque daí você começa a se preocupar, né? Será que o que eu tô fazendo, será que o que eu tô falando tá legal, né? Então você pega alguns amigos mais de casa e diz, cara, me fala a verdade, né? E aí uns amigos até me falaram algumas coisas interessantes, né? Falou assim, olha, é legal o que você fala, mas toma cuidado que alguns termos técnicos que para você parecem muito comuns, muito triviais, Muito óbvios, né? pra gente não é. Então tenta trabalhar meio como se fosse uma tradução do que está acontecendo, né? E eu peguei isso, falei, eu vou começar a usar isso também. Então, assim, você falar que, pô, o carro ele perdeu um pouco de gripe, o cara diz, não, mas tá doente o piloto, né? Então, você começar a explicar o que é o gripe, o que, né, o que é a aderência do pneu, a aderência do carro e tal. Então, se começar a transformar isso num linguajar mais popular, fica mais interessante para quem está vendo, né? Então, é bem isso que você estava falando. Eu tenho essa noção, assim, porque assim, eu sou apaixonado por automobilismo, mas a minha profissão de trabalho, eu sou dentista, né? E aí eu fui gravar um vídeo uma vez e quem estava fazendo as filmagens, eu fiz uma gravação falando normalmente sobre um procedimento e tal, mas que era visando um público pro meu consultório e tal. E aí ele parou a gravação e ele falou assim, cara, eu não entendi nada do que você falou. Eu falei, mas é óbvio? Ele assim, não é óbvio. O termo que você usou, foi exatamente o que você falou agora. O termo que você usou, eu entendo de outra forma, ou eu não entendi o que você falou. Não, isso é isso. Então fale, Explica dê essa isso. traduzida para o pessoal, porque o público quem vai te escutar vai te entender melhor, né? Mas é muito bacana, assim, eu tive uma experiência dessa de comentar com o Dave Chris, né, que é um baita de um narrador, um repórter hoje da Turismo Nacional. Foi meu primeiro convidado aqui na bancada do Melhor Volta e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo numa narração das 100 voltas do Osternack, né, campeonato de kart e tal. E assim, ali eu senti aquilo que você evitou, talvez, você fosse, depois de eu ter pilotado, eu fiquei mais à vontade de poder comentar, né? Eu faz muito tempo que não pilotava kart. E aí eu sentei para comentar sobre kart. E aí existe uma dificuldade de você não estar entendendo o que pode estar acontecendo e falar alguma bobagem ali. Daí eu fui aquele comentarista que ficou a maior parte do tempo calado, né? Para não atrapalhar a narração, né? E fora isso também, o que mudou um pouco minha percepção também, que eu sempre fui aquele crítico do sofá, né? Porra, mas como que esses caras não estão vendo isso, né? Aí, quando você senta aqui e você tem que olhar para 5 telas, tem 3 caras falando no teu ouvido, tudo ao mesmo tempo, e ainda você cuidar para não falar uma bobagem, aí você começa a admirar mais, né? Que nem o meu grande professor disso tudo, o Luque Monteiro, né? Que virou um grande amigo grande assim, cara. Na minha opinião, hoje de automobilismo, ele é o melhor narrador disparado, Sim. né? Sem dúvida. Mas independente a ele, aos outros narradores também, aumentou muito a minha admiração, porque o que esses caras fazem é coisa meio de extraterrestre, né? Porque eles estão escutando aqui 4, 5 informações ao mesmo tempo e não interrompem o que eles estão falando, né? É um nível de raciocínio que eu acho absurdo, né? E ainda cuidar para não falar bobagem, né? Então eu vou transferir, o elogio eu vou transferir também pro Dave Chris, que quem senta do lado dele, ele bota as câmeras na pista, então ele tem uma tela com as informações, ele tem 4 telas que ele muda sozinho as telas ainda, ele narra, ele comenta, ele muda a voz, cara, é impressionante, realmente admirável, de ver o trabalho e assim, sem dúvida, a gente tem hoje o Luque como para mim um dos melhores narradores do automobilismo hoje, e também na questão da gestão da categoria dele, né? Sim, faz muito bem, né? Na Gold. E seguindo essa linha do que a gente está falando, muito também do que o Luque faz como narrador é porque ele é piloto também. Exatamente. Então, por isso que ele também não fala bobagem, ele sabe o que ele está falando, ele vive aquilo, né? Então, o Luque, ele se tornou, na minha opinião, esse gênio da narração pela somatória de que ele já tem o dom, ele é um narrador muito habilidoso, com mais a experiência que ele tem vivida, né?
Então, por isso eu digo que ele é o narrador mais completo do Brasil hoje. Né? E como é que foi essa agora para você? Primeiro assim, como é que foi você assistindo Pois interrompemos um pouco aí Vamos voltar a linha do tempo, linha do né? tempo. Aí comecei a corri por 5 anos, fui vice-campeão da categoria, até que veio a Dilma e ela pediu para eu parar de correr, né? Porque naquele ano a questão orçamentária ficou complicada e tal, então não deu mais para andar. Então eu cheguei pro Thiago e falei, olha, cara, já fiz tudo que eu tinha para fazer aqui, infelizmente ano que vem eu não vou poder andar. E ele falou para mim, graças a Deus, porque eu preciso de você para outra coisa aqui. Eu preciso de alguém, porque na época era ele que, além de fazer a gestão, ele cuidava da parte do desenvolvimento dos carros. Então ele fazia a parte de pilotagem de shakedown e toda a parte de desenvolvimento técnica mesmo. E eu preciso de alguém para me ajudar nisso. Então foi quando eu comecei até pela experiência que eu tinha de 5 anos correndo com o carro, então eu comecei a ajudar no acerto do carro, no desenvolvimento das peças novas, né, dos modelos novos, até nas mudanças do carro e tal. Então daí eu fiquei todo esse tempo fazendo essa parte da narração e mais a parte de desenvolvimento técnico junto com ele. Né? Foi quando aí, no ano passado, ele chegou para mim e falou, olha, então agora nós vamos mudar aí o negócio, eu vou dividir em 4 equipes e eu quero que você assuma uma equipe para mim. Né? Então foi quando eu tive que assumir aí a MX Vogel. Só que assim, mesmo com todo esse conhecimento que eu tinha, muito focado na categoria, eu sei também das minhas limitações e da dificuldade que eu teria, porque eu estaria enfrentando as outras 3 melhores equipes do Brasil. Uhum. Né? Porque hoje a NASCAR são divididas em 4 equipes. Nada mais, nada menos que ninguém mais, ninguém menos que o Meinha, né? Mal da Full Time e o Rodolfo Matheus. Né? Então esses 3... Só os 3 maiores equipes da Stock Car. Da Stock Car no automobilismo nacional. Isso não tem dúvida nenhuma, né? Daí entrar lá o Madeira para brigar com esses caras, né? Então eu tive que buscar apoio, né? Foi quando eu propus então para o Mauro Vogel, né? Eu falei, olha, o Mauro também é outra lenda do automobilismo, né? Claro. Atual campeão da Stock Car, né? Então, campeão não, né? É tri, né? Mas o último campeonato sim, foi sim, dele, foi né? dele, né? Então é o atual campeão. E eu propus para ele, eu falei, olha, eu vou assumir a equipe e tal, mas eu preciso de uma parceria técnica com você, né? Para a gente levar isso ao nível que a gente precisa, né? E foi uma grande alegria dele ter aceitado isso, né? Ele com o time técnico dele, né? Ele está trazendo mais alguns técnicos dele para ajudar a gente. Então ele assumiu essa parte de desenvolvimento técnico e eu estou cuidando mais da parte de gestão mesmo da equipe, administração, comercial, né? Então é nesse formato que a gente vai trabalhar esse ano com a MX Vogel, né? Que foi aí que nasceu a MX Vogel, né? A gente sempre tem a noção de... A gente vai para um evento, vai para uma corrida e vê lá o chefe de equipe, né? E acha que aquele cidadão, ele gerencia tudo, né? E muitas vezes, às vezes nem o piloto não sabe como é que se estrutura uma equipe e como é que é o planejamento dela, a programação dela antes de uma etapa, depois de uma etapa. Como é que estar à frente de uma equipe que nem hoje é a MX Vogel, que vai começar um campeonato importante de uma forma nova de gestão? Que tipos de trabalho, vamos colocar assim, você tem que realizar hoje para colocar o carro na pista daqui 5 dias? Aí entrou a escola da Stock Car, né? Da Action Power, né? É um nível de preciosidade absurdo, né? Você não tem margem de erro em absolutamente nada. Então, para você acompanhar tecnicamente isso, você, numa pré-temporada, que nem agora, eu assumi a equipe, o que a gente fez? Peguei os 6 carros, a gente desmanchou os 6 carros inteiros, eles ficaram no chassi, e você vai reconstruindo o carro com todos os ajustes, medições. Então, se tira tudo que é tipo de folga, tudo que é tipo de imperfeição, você reavalia as peças, por mais que sejam peças novas que você está colocando,
num carro de corrida não é simplesmente você comprar um rolamento e dizer o rolamento é novo, vou pôr no carro. Não. Você pega o rolamento novo e você mede, né? Tem muita peça hoje em dia no mercado que é de qualidade que não é boa, né? Então, às vezes, tem certas coisas que você, de 6 peças novas, você tira uma. Não, Né? e assim, não é peça assim, é nova, serviria para um carro de rua, mas para um Perfeitamente. carro corrida. de corrida de alta performance e que vai ser exigido no seu Isso. limite, aquela peça com aquele defeitozinho não serve. Não serve. Então é nesse formato que você reconstrói todos os carros, né? Fora a reconstrução do carro, você tem toda a estrutura da equipe em si. Então você tem que cuidar a montagem do box, o que se vai pôr no box, como você vai transportar isso, como você vai montar isso na pista. Então, assim, você pensa em você criar uma indústria de alta tecnologia e ainda você ter que transportar essa indústria 9 vezes no ano. Isso é uma equipe de carro de corrida. Né? Você ter uma indústria onde você monta os equipamentos, as ferramentas, né? Já é difícil. Né? E você ter que fazer isso móvel, né? Você ter que pensar que você tem que desmontar, montar isso, ser ágil nisso, você tem que cuidar como você vai transportar para você não estragar, você tem que pensar no melhor formato de você transportar, porque o transporte é um item caro, né, do orçamento da temporada. Então é um trabalho de projetar tudo isso antes de acontecer, executar, verificar a execução disso e se preparar para chegar lá da melhor forma possível. Né? Só para o público ter uma ideia, então quando a gente chega por exemplo, tá assistindo a Fórmula 1, que você vê lá o box bonitinho, com aqueles acabamentos, né? Nome do piloto, as paredes todas já plotadas, divisórias, né? Salinha do piloto, ar-condicionado. Tudo aquilo vai dentro de um caminhão e toda etapa tem que estar lá, né? Você constrói uma casa, né, inteira e desconstrói ela no domingo, põe dentro do caminhão e tem que levar para outro lugar, né? Essa estrutura, ela vem também... Porque assim, eu lembro de acompanhar a Stock Car há 30 anos atrás aqui, e a gente não tinha essa estrutura em algumas equipes. Uma ou outra tinha. Hoje quase todas elas têm. Hoje você vai ver em outras categorias, Turismo Nacional, na Gold, algumas equipes já têm essa estrutura organizada de ferramentaria, bancada, salinha e tal. É aquilo que você falou, assim, tá dando certo, eu vou copiar, eu quero ver onde é que faz, onde é que você comprou isso? Não comprei, eu fiz. As equipes têm que construir isso, porque não tem para vender ali na lojinha ali, né? E voltando lá ao começo da nossa conversa, isso também é parte do que o Paulo de Tarso trouxe da Fórmula 1. A própria Stock Car que você falou não tinha isso. A primeira equipe a ter uma estrutura desse tamanho foi a Action Power na época. E vindo da experiência que ele teve com o Tarso na Fórmula 1. Então ele realmente foi um visionário nisso, que depois as outras equipes vieram trazendo. E não só nessa parte, ele juntou o Paulo de Tarso, ele juntou na época essa parte racing, né, que ele trouxe da Fórmula 1, junto com a experiência que ele tinha profissional como empresário. Então a Action Power, ela funcionava como uma indústria de verdade, ela existia, ela tinha um sistema, ela tinha o controle de almoxarifado, tinha controle de produção, como uma indústria do automobilismo, efetivamente, que é como a gente trabalha até hoje, né? Então, isso a gente está falando agora, né? Parece algo relativamente óbvio até, mas a gente está falando lá em 1990, né? Exatamente isso aí. Onde o automobilismo no Brasil era muito amador, né? Era algo de apaixonados como ele, mas que faziam isso por hobby e só como hobby, né? Ele conseguiu profissionalizar a Action Power na época, trazer grandes investidores, grandes patrocinadores, por causa do nível de exigência, o nível de qualidade que ele colocou. Porque as empresas que eram profissionais e queriam ter o nome delas linkados a uma equipe que tinha um padrão profissional de equipe. De padrão. Né? E à medida que ele foi puxando isso, a gente vê, por exemplo, a equipe do Meinha. Sim. Uma estrutura fantástica. O Meinha trabalhou com o Paulo, né? Saiu dali. Lá, Aí você vai para a Pole, tudo organizadinho, o Polenta saiu lá do Meinha. Então você tem um nível de envolvimento, de preciosismo
no box, na estrutura, na construção dos carros. Eu fiz visita lá para vocês, mas eu fui visitar o Marcel e o Meinha. Ó, aquilo parece é uma estrutura fabulosa, assim. Você não diz nunca. Uma pessoa que já foi numa oficina mecânica e entra lá diz que ali não é uma oficina. Outro uma equipe, padrão, é outro padrão de estrutura. E isso não é só preciosismo, não, sabe? Isso daí é exigência mesmo, que para você trabalhar com carro de corrida, se você não está num ambiente limpo, organizado, é nisso que passa a porquinha, a arruelinha. Quando eu disse preciosismo, na verdade eu quis dizer nível de excelência, Excelência. Né? Alguém de fora pode dizer assim, nossa, mas isso é muito preciosismo. Não, é necessário estar nesse nível, porque hoje eu vejo assim, talvez uma ou outra, mas assim, a maioria, quase a maioria das equipes da Stock Car hoje e da NASCAR, elas têm esse mesmo padrão de excelência, porque isso vai fazer ali na frente o que faz a diferença. Uma diferença. É o que faz total. E a gente falava até das marcas que acompanham a equipe visando isso. Eu vejo isso no meu próprio dia a dia. Por exemplo, eu chego numa farmácia hoje e vou comprar um medicamento, o farmacêutico me oferece, olha, eu tenho aqui 3 laboratórios, né? Qual que você quer? Eu não conheço nada de medicamento de farmácia de laboratório, mas eu lembro que aquele medicamento, se é feito pela Eurofarma, deve ser um laboratório grande, porque o cara tá ligado ao automobilismo, tá investindo um monte de dinheiro lá, fraco não são, né? São ligados à tecnologia. Então, eu vou nesse laboratório. Então, assim, é uma coisa que às vezes inconsciente. É inconsciente. Você linka as coisas e cria confiança naquilo, né? Por não entender nada do medicamento, você acha algum motivo, né, para você escolher. Nem né? que seja paixão pelo automobilismo, né? Vamos continuar ajudando esse povo aí. Né? Quero ver a marca lá ainda. Hoje a gente vê assim, como é que você vai. Então a gente tem logo tem etapa, é uma forma nova de ver a corrida, porque antes você tinha uma gestão toda ela nas costas do Thiago, né? Lógico que tinha seus auxiliares, você estava lá, mas 24 carros que saem do mesmo lugar, os pilotos chegam na pista, sentam, cada um tem lá o mecânico e tal, vira meio que eu brincava, e não me leve, é só uma metáfora, é como se fosse um kart indoor, né? Fez lá a inscrição, pagou, botou seus patrocinadores naquele carro, mas o carro vai para a pista, tá na pista, sentou, correu, acabou a corrida, é o Thiago que tem que recolher os carros, trazer de volta, limpar. Como é que muda isso agora com 6 carros por equipe? Então você é responsável só por 6. O que você pode mexer no carro? Então o que você pode alterar? Pode mexer em motor, em câmbio, ou isso vem lacrado? Como é que vai ser essa dinâmica a partir dessa primeira temporada? Dessa primeira prova que vai inaugurar essa nova gestão? A principal mudança, eu acho, nesse momento é que até ano passado buscava-se a igualdade, né? Então, assim, se todos os carros estavam dentro daquele parâmetro de avaliação, né? Estavam dentro daquilo, estava ok. Então, o que não poderia era ter um melhor que o outro ou um pior que o outro. Agora não. Agora eu tô lá trabalhando com os meus 6 carros, trabalhando até as 22 horas há 2 semanas, de sábado e domingo, porque eu sei que a turma do Meinha tá trabalhando até as 22 horas, até as 21 e eu preciso trabalhar 1 hora a mais. Eu sei que a turma do Mau Mau lá da Full Time também tá trabalhando. Então eu tenho que fazer algo tão bom quanto ou melhor do que eles estão fazendo. Então o nível agora a gente tem que buscar performance a todo custo, né? Isso não acontecia até ano passado. Até ano passado a gente tinha que buscar igualdade a todo custo. Então isso agora muda todo o cenário, né? Você me perguntou o que pode ser feito. Então a parte de motor e câmbio ainda é feito pelo pessoal da NASCAR, né?
é lacrado, então é feito o motor, é feito o câmbio, passa no dinamômetro, sai um gráfico de resultado desse dinamômetro, onde está dentro de um nível de tolerância que é mínimo, e todo mundo sai com o seu motor igual e instala no seu carro. Agora, a construção do carro no detalhe, né, o nível de ajustes de suspensão, de freio, de assoalho aerodinâmico do carro, cada equipe faz o seu. E é nisso que você vai tirar a diferença, né? Até ano passado, a parte de ajuste de suspensão era praticamente inteiro travado, né? Então, a equipe, a NASCAR, fazia um acerto geral para todos os carros. Então, todos os carros andavam com a mesma cambagem, com a mesma altura, né? Com a mesma convergência. E você podia trabalhar em calibragem de pneu, asa, e você, ano passado, só que foi aberto para a gente mexer em pré-carga de amortecedor, né? Pré-carga de amortecedor, para quem não sabe, é o jeito que você monta o conjunto de amortecedor e mola na coluna de suspensão do carro, onde você já monta esse equipamento, essa parte toda do amortecedor com uma pré-carga, ou seja, já tensionado pela mola. Então existe uma regulagem, onde você tensiona mais ou menos. Quando você tensiona mais esse conjunto, você trabalha com o carro mais rígido, mais duro, porém um pouquinho mais baixo. Né? Se você solta um pouco pré-carga, ele vai trabalhar mais alto, com um pouco menos de carga de mola. Então isso era algo que a gente fazia até ano passado. Esse ano não, além de tudo isso, a gente pode mexer em altura do carro, cambagem, caster, convergência, fora toda a parte de construção do carro, né? Então mudou muita coisa. Você abre um leque muito, muito grande de variáveis, principalmente por causa do efeito solo, né? De suspensão, que se você de repente vai para uma pista já com uma pré-carga errada, para ajustar depois naquela pista fica muito pior. Então pode ter. Você que está andando na frente lá, pode errar a mão e ir lá pro final do grid nessa uma mudança de preparação, né? E isso é outro detalhe que muda muito, né? Porque agora, como a gente pode mexer, uma das coisas que você faz na pré-temporada é você medir como você vai fazer essas mudanças em pista. Então, assim, para o pessoal entender mais a grosso modo, né? Eu vou mexer na altura do carro. Como que eu mexo na altura do carro? Então, eu sei que eu dou 2 voltas a mais de pré-carga, eu estou diminuindo 2 milímetros na altura do carro, entendeu? Você vai me dizer, 2 milímetros na altura do carro. 2 milímetros na altura do carro, que faz total diferença, né? Então, essas coisas que você faz na pré-temporada, né? Então, você coloca o carro num piso zero, que a gente chama, né? Que é um piso totalmente alinhado, nivelado, né? Sem nenhum defeito, nada. Ele tem que estar 100% no nível. E você faz as medições em cima desse piso, e daí você começa a adequar como você vai ajustar o carro. Então, na pista, eu preciso dar 2 voltas para um lado para acontecer aquilo, numa porca, 2 voltas para o outro. Então, é isso tudo. Porque cada pista tem uma característica de... uma pista que o carro mais duro é melhor, o carro um pouquinho mais solto é melhor. O nível de variáveis de acerto de um carro é absurdo. Eu diria para você que isso é o que mais me apaixona no automobilismo, porque se você pensar que, para quem está ouvindo a gente agora, né? Mas ergue um pouco o carro, você tem uma ideia da reação que vai dar. Sim, porém, você tem que pensar que você está com um piloto que é um ser humano que está guiando o carro. Então ele tem um jeito de guiar diferente do meu, do teu e do outro. Você tem uma variável de temperatura, você tem uma variável de umidade, você tem uma variável de limpeza do asfalto, de condição do asfalto, condição do teu pneu, né? Então, a somatória disso tudo vira um baralho tão grande e que você tem que tentar entender o que está acontecendo e saber para que lado você vai, né? Então, assim, por isso que eu digo que é o que mais me apaixona, porque é um esporte extremamente difícil, né? Você conseguir fazer a leitura de tudo isso que é posto à mesa e você chegar a uma conclusão que o que está acontecendo no carro é por causa disso, 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 e agora eu vou seguir uma linha, isso é fascinante, né? E assim, tem tem muito também do piloto trazer essa informação, né? Porque ele está sentindo. E às vezes o piloto não sabe como
oferecer para você essa informação. Daí, lógico, tem a telemetria e tal, Sim, mas sim. tem coisas que é o Que é o piloto, feeling, é o piloto que tem que trazer. É uma somatória disso, né? Por isso que a gente ouve muito falar, né? Nesses casos, né? O casamento do piloto com o engenheiro, né? Quando você está na parte da engenharia, né? Que é quando eu entro agora, né? Desse lado, você entender que quando o teu piloto te diz, né? Nossa, o carro está saindo de frente, mas quanto ele está saindo? Não, está saindo muito, né? Quanto que é o muito para ele? Uhum. Né? Então aí Essa começa comunicação é que é bacana também, o né? casamento, né? Você entender que o teu piloto é mais comedido com as palavras, o teu piloto é um pouco exagerado com as palavras, né? Então, você fazer essa avaliação, essa medição, essa mensuração, né? Eu vou aqui, eu gosto de usar às vezes de algumas imagens, né? Para quem assistiu Dias de Trovão, né? Não sei se você assistiu esse Sim, filme. sim, sim. Eu vou perguntar assim, não sei se você assistiu esse filme só 10 vezes, né? Que normalmente a gente assiste mais de uma, né? Mas tem um momento lá da briga do piloto, né? Que é o Tom Cruise com o preparador lá, que é o Robert Duvall. E o preparador diz assim, cara, você tá correndo no pior lugar da pista, você tem que me dizer o que tá acontecendo com o carro. E aí o Tom Cruise ele faz assim, se esconde, ele diz assim, eu não sei falar, eu não tenho vocabulário. Daí o Robert Duvall fala assim, não, então fique tranquilo. A gente cria um vocabulário entre a gente para eu poder te entender e você poder me passar a informação. Eu acho que isso também é uma das colunas, vamos colocar assim, de acerto, essa comunicação, porque a partir dali o engenheiro sabe quanto e como mudar, né? Isso é algo difícil de você construir, sabe? Isso Uhum. só o tempo, né? Por exemplo, um dos pilotos que vai trabalhar comigo esse ano é o Gui Bax, né? Gui Bax é um piloto jovem que saiu do kart e vai para o segundo ano agora. Gosto muito de trabalhar com ele. Primeiro que ele não é, ele te expõe muito à realidade do que está acontecendo, né? Então, ao ponto de chegar muitas vezes no box e dizer assim, eu não sei. Então, quando o piloto chega para você e te fala eu não sei, muitas vezes é melhor do que ele dizer eu acho que é aquilo, né? Quando ele te diz não sei, a gente tem a gente tem formas de medir, né? A telemetria ela te dá informações onde você consegue chegar muito próximo da realidade, né? Então, só que daí você soma com a informação do piloto para você chegar a uma conclusão. Se o piloto não te dá informação, mas também não te atrapalha, às vezes te ajuda muito, né? E eu criei uma relação muito boa com ele, aonde a gente começou a se entender. No final do ano a gente estava indo muito bem, ao ponto de que ele era um piloto challenge e ele ganhou a última corrida do ano, na geral, né? E tanto que vai continuar comigo esse ano e é uma grande esperança que eu tenho aí, né? É um grande piloto, gosto muito de trabalhar com ele e tenho certeza que vai trazer resultado. Né? Deixa eu aproveitar então e perguntar assim, quem é o time da MX Vogel para esse ano, estreando já no final de semana? Olha, eu diria para você que é um grande time. Certo. Os pilotos, a gente tem o Gui Bax na Challenge, né? Tem o Antônio Junqueira. Eu vou falar um pouco de cada um até Pode, para a claro, fica à gente. vontade. Primeiro só vamos esclarecer. Mantém-se aquelas categorias que tinham no ano passado? Sim. Pro-Am e AM? Ou Não. não? Já no ano passado não era assim. Ano passado era Pro e Challenge, né? Na verdade não era Pro, era NASCAR Brasil e Challenge, né? Esse ano continua nesse formato, porém com uma modificação ainda. Antes eram duas categorias separadas que corriam juntas, né? Esse ano não. Esse ano é uma categoria única, vamos dizer assim, chamada NASCAR Brasil, onde todos os pilotos concorrem ao título, né? Então, se você ganhar uma corrida, você sobe no pódio em primeiro, você marca os pontos do primeiro. Porém, existe dentro dessa categoria uma subcategoria chamada Challenge, que são para pilotos jovens, né, que estão entrando, ou gentleman drivers, que é um piloto que não é profissional, que tem seu trabalho, mas que gosta, anda bem e tal, consegue brigar com esse pessoal, então ele entra, mas ele concorre a essa subcategoria que é a Challenge, né?
Aí, nesse formato, na minha equipe, a gente tem 3 pilotos que seriam os Pro, né? Os NASCAR Brasil, e 3 Challenge. Né? Os prós são quem? Os Já Pros, pode falar? Já pode entregar? Eu vi que sim. já está Não, já publicado, tá já. anunciado já, né? É o Gabriel Casagrande, atual campeão da Stock Car, né? O Júlio Campos, que brigou com o Gabriel Casagrande até a última etapa, né, da Stock Car. Ele faz dupla com o Alex Sage. Alex Sage, que é um piloto já de, acho que 4 anos de NASCAR, então já conhece muito bem o carro. Já foi campeão também da Pro-Am na época. Uhum. E é um piloto experiente já na categoria e de grande qualidade, né? E o terceiro é o Léo Torres, né? Que também já é bem conhecido da Já tem uma categoria. experiência também grande ali, Já né? é bicampeão também. E acelera muito, gosto muito de trabalhar com o Léo Torres também. Já trabalhei com ele. E é um piloto muito rápido. Eu gosto de piloto inteligente, sabe? Piloto que traz o resultado para casa, a qualquer custo, né? O Léo Torres é esse cara. Ele é um cara que ele pega o carro na condição que tiver e ele te traz o melhor daquele carro. Né? Então, nem sempre ganhar é o que dava, mas se dá para fazer um segundo, um terceiro, vamos trazer o terceiro. Tá bom demais, né? Então, esse é o tipo de piloto que eu gosto de trabalhar. Né? Aí na Challenge tem o Gui Bax, que eu já falei. Tem o Antônio Junqueira, que é esse perfil do Gentleman Driver, né? Só que o Antônio Junqueira, ele é aqueles pilotos de talento nato, sabe? É um piloto que começou tarde, né? Mas você vê que tem o dom. Sentou no carro, ele ganhou a primeira corrida que ele sentou na antiga Sprint Race. Então é um piloto muito rápido. E o terceiro piloto é o Nick Monteiro, que também está na Challenge. Também é um piloto jovem, que está num crescimento absurdo de performance. Assim. Ano passado ele começou o ano, né, entendendo o processo, entendendo o carro, entendendo a categoria, e no final estava brigando com os primeiros lá na frente também. Também ganhou corrida. Então, assim, eu diria que o time de pilotos é sensacional, é um time dos sonhos. Eu vou fazer um comentário aqui, e você pegou essa época, e é por isso que eu vou fazer o comentário. A gente via assim a categoria da Stock Car, quando era a mudança, a transição ali dos Opalas para a entrada dos Ômegas, né? Uhum. Pilotos sempre mais velhos, né? Uhum. Ingo Hoffmann já tinha assim experiência, tinha passado por Fórmula 1, Chico Serra, Uhum. Paulo de Tarso, Paulão Gomes, assim, Sim. toda aquela Adalberto Jardim e Nono Figueiredo. E de repente eu vi no grid final do ano passado, no fechamento da Stock Car, e depois nós já vamos falar da NASCAR, mas pilotos muito jovens andando numa categoria de ponta, turismo, né? E acontecendo isso também na NASCAR, né? Essa entrada de pilotos jovens na categoria turismo, mostrando que o perfil do piloto, que era o jovem querendo ir para um Fórmula, ele mudou o canhão, apontou o canhão para o outro lado, né? Vindo para categorias de turismo, seja aqui, seja fora do Brasil, mas o turismo tendo um leque para recepcionar mais pilotos. Você vê o mercado assim também? Com certeza. Eu acho que o resultado disso é o fato de que os jovens pilotos estão enxergando aquilo que a gente falou já hoje no começo, né? A profissionalização do automobilismo brasileiro. Né? Antigamente se enxergava a profissionalização só como o caminho do Fórmula. Né? E a Stock Car, principal... Era o hobby. Era o hobby. De repente começaram a profissionalizar isso. Né? Então hoje o turismo também é um dos nichos de mercado, né? Um dos ramos do automobilismo, aí, vamos dizer assim, onde você tem total condições de se profissionalizar e viver disso. Né? E isso trouxe esses jovens pilotos visando uma vida nesse caminho. Né? Eu acho que um grande exemplo disso, a gente pode pegar o Dudu Barrichello. Sim. Né? O pai dele, que atingiu o ápice do automobilismo, que é a Fórmula 1, numa linha do Fórmula, né?
desde de muito jovem desenhado nesse caminho, Para aquele né? caminho, né? Ele escolheu já desde muito jovem, escolheu outro, né? Que na minha opinião hoje é muito inteligente, porque eu acho que é um mercado muito maior, né? Tão profissional quanto, com um retorno tão bom quanto, né? E com mais possibilidades. Então, eu acho que o Rubinho foi muito inteligente, eu acho, também na direção da carreira do filho, né? Uhum. Além de tudo, quem viu a estreia do Rubinho, que eu lembro, se eu não me engano, foi uma penalização de um piloto da Full Time, sobrou um carro montado, sobrou uma vaga, não, deixa o meu filho correr. E todo mundo achou que ia ser, não, tá entrando porque é filho do Rubinho. Uhum. E de repente ele já, na segunda, na terceira prova, ele já tá lá na frente. Então, assim, tem a oportunidade. É a mesma história do Thiago. Sim. Tem a oportunidade, vai lá e mostra serviço. Isso. Né? Eu vou te falar que o Rubinho e o Dudu andaram com a gente em Homestead, nos Estados Unidos. Na época que era Sprint Race ainda. E eu lembro que os dois andaram muito bem, os dois, né? E eu lembro de olhar a telemetria do Dudu e na hora até eu comentei com o Thiago na época, eu falei, esse menino, tipo, não tem nada. Esse menino é bom, né? A telemetria mostrava isso pra gente, né? E tá aí o resultado, né? Ele realmente é um excelente piloto e eu acho que tem um futuro brilhante no automobilismo. E foi assim, de uma maturidade muito grande a escolha dele de ter dado uma pausa na Stock Car no final do ano passado, ido para Endurance, né? Vai correr as provas de Endurance, numa equipe de ponta, numa equipe boa. E eu acredito assim, vai andar, porque o turismo permite isso, né? Você ter uma longevidade dentro de uma categoria muito grande. Coisa que a Fórmula 1, que uma outra Fórmula 3, Fórmula 2, não te dá. Sim. Ela precisa de gente jovem até um certo limite de idade, tirando aí o Alonso, o Hamilton, nomes que vão ficar. E que também, assim, a hora que eles saírem, vai ter um teto de idade né, naquela categoria. Mas o Dudu, ele vai para fora. Provavelmente ele deve retornar um dia ou tem as portas abertas para Stock Car ou para NASCAR a hora que quiser, trazendo uma bagagem de endurance, de turismo muito forte, muito consolidada. Não, eu concordo com você. Eu acho que foi uma grande acertada. E assim, essa questão da longevidade, eu acho que pesa muito nesse momento da decisão. Por isso que eu acho que é uma decisão muito inteligente. E eu vejo que é uma linha, um futuro muito bom, né, para a profissão. Né? Eu sempre faço uma pergunta no final aqui, que ela tem a ver com piloto, e você é um piloto, e você hoje vai gerenciar pilotos. Vou te dar a opção de você fazer essa resposta de duas formas, ou se você quiser, me dar duas respostas. Qual foi a tua melhor volta como piloto? E qual foi a melhor volta que você viu acontecer nos teus anos de automobilismo? Não vale citar a volta do Senna em Donington. Essa sempre está excluída, porque essa foi a maior de todas, não tem. Com uma ressalva que naquela volta, que todo mundo fala do Senna, Rubinho larga em 10º e passa na primeira volta em 4º lugar. Então, é que a câmera estava no Senna. Se tivesse filmado fixada no Rubinho, seria a maior volta de todas. Mas qual que é a tua melhor volta e a melhor volta que você viu acontecer? Legal essa pergunta, hein? Ela é sempre poderosa. Deixa eu te falar que a minha melhor volta, eu diria para você que foi uma corrida que eu ganhei em Interlagos, mas essa melhor volta eu não diria pelo fato de que eu ganhei. Foi uma volta que, sabe quando você desenha o que vai acontecer e dá tudo certo, né? Eu desde a largada, eu vi que eu estava rápido, eu estava mais rápido que os carros da frente, tinha mais 3 carros na minha frente, e eu pensei comigo, eu não vou passar esses caras agora, porque não precisa, eu vou ficar aqui perto, deixa eles brigarem.
E foi o que aconteceu a corrida inteira. Os 3 na frente e eu atrás ali, de perto, e eu sabia que eu estava melhor que eles. E Interlagos, na junção, a corrida que aconteceu antes da nossa tinha tido uma quebra de motor bem na freada da junção por dentro. Então eu sabia que aquele ponto estava muito sujo, tinha serragem na pista. Eu vim, quando faltando 2 voltas para o final, eu falei, agora eu tenho que resolver isso aqui, né? Então eu passei o terceiro, passei o segundo, e na última volta eu passei o primeiro, estava em primeiro para ganhar a corrida. Chegou a última curva, era a junção, o piloto que vinha atrás vinha babando para cima de mim, e eu naquele ponto, por isso que eu acho que é a minha melhor volta, pelo fato da inteligência do momento. Da previsão. Da previsão. Eu pensei comigo, se eu colocar na sujeira, eu não vou conseguir frear, vou ter que frear antes. Aí na subida da junção, ele vai subir mais forte, por mais que eu faça a curva na frente, ele vai me passar. Ele vai podar. Então eu vou deixar o lado de dentro para ele frear na sujeira, mas eu vou frear lá no Deus me livre, para eu entrar melhor, nem que ele me passe, e eu dou o X nele. Uhum. E foi o que aconteceu. Perfeito. Então eu freiei, ele pôs por dentro, ele freou na sujeira. Ele não lembrou, provavelmente. Ele viu a porta aberta e mergulhou ali, né? dele. Sim, claro. Ele não tinha o que fazer de diferente, né? Uhum. Só que eu acho que se eu tivesse tentado disputar a curva com ele, a gente tinha se enroscado, ou eu tinha batido nele, ele tinha subido na minha frente. Mas como eu previ isso tudo e deu tudo muito certo, eu freiei em linha reta, deixei ele frear em linha reta também, ele passou e eu dei o X e ganhei a corrida. Então, por isso que eu acho que para mim é a minha melhor volta essa, né? A melhor volta, ela tem sempre essa coisa, não necessariamente é a volta mais rápida, por isso que ela é a melhor. Sim, sim. E ela tem todos os componentes que você possa lembrar de memória, sensação e tal. Você pode ter... chegou em último, mas aquela foi a melhor volta. Por isso que eu até falei. A melhor volta é emocional. Não é o fato de eu ter ganhado a corrida. Lógico que você ganhar uma corrida em Interlagos é o sonho de todo piloto. Inclusive o meu. E foi a realização de um sonho meu. Mas esse contexto de como aconteceu, por isso que eu considero que foi a minha melhor volta. Né? E a volta que você viu acontecer? Puxa vida, são tantas voltas, né? Tantas voltas. Eu vou, até vamos dizer aqui que eu sou puxa-saco, mas eu vou te falar de uma volta que o Thiago Marques fez uma vez aqui em Curitiba, que eu vi o que aconteceu e quando ele parou no box, ele me contou o que eu vi. Era uma volta de classificação da Stock Light, acho que era a segunda prova dele, e que ele entrou aqui em Curitiba, na curva da Vitória, e ele me contou que quando ele entrou no meio da curva da Vitória, o carro meio que balançou e escapou nas 4 rodas, e o carro alinhou para a reta e deu tração no ponto certo da reta. Aquela escapada que é a linha certinho e ele fez a pole. Então, eu acho que ali foi assim, que eu vi pessoalmente. Lógico, tem, que nem você falou, tem muitas voltas na TV. Aquela história que você não bateu é manobra, né? Então, essa foi uma das voltas que eu vi pessoalmente e eu entendi de fora o que aconteceu. Então, foi uma volta que eu lembro bastante, né? E foi acho que foi a segunda pole position dele da carreira. Então, foi uma grande festa para todos nós. E como aconteceu, quando ele chegou no box, ele falou, cara, o carro deu uma escapada na Vitória, alinhou para a reta, quando ele alinhou, ele deu tração e deu certinho. Eu falei, puta, foi bem o que eu vi. Você viu a sensação que ele sentiu no carro. Madeira, só tenho que agradecer você, a gente já está nosso limite de horário aqui, é sempre muito, quando a conversa é boa, a hora passa muito rápido. Então já fica o convite para um próximo momento, para você voltar ao Melhor Volta. Legal. Nesse momento o microfone é teu, você manda recado para quem você quiser. Eu queria só agradecer mesmo a oportunidade, né? Queria pedir que todo mundo que está assistindo a gente aí, que torça pela nossa equipe, pela MX Vogel esse ano. Dizer que é um
também uma realização de um sonho, né? Ser o chefe de uma equipe de NASCAR, né? Nessa altura da minha vida, então estou muito contente com tudo que está acontecendo. Lógico que tem o friozinho na barriga, né? Do que está por vir, mas é isso que é o que impulsiona a gente, né? E também agradecer aos nossos patrocinadores que fazem tudo ser possível, né? A todos os patrocinadores do automobilismo do Brasil, né? Que são eles que impulsionam, né, esse esporte que a gente gosta tanto. E parabenizar você pelo esse programa, né? Por essa abertura, né? Que é tão importante, né? Nosso esporte vive disso, depende disso. E esses apaixonados, esses loucos que nem a gente, mordido pelo bichinho do automobilismo, que verdade. A gente fala, né? Então, mas parabenizar mesmo e agradecer. Valeu. Para você que ficou até agora aqui acompanhando essa entrevista sensacional com um cara que entende muito do automobilismo, então já segue lá o Instagram dele, a gente vai deixar na tela aqui, é Edu Madeira. Edu Madeira. Tem todas as informações, acompanha lá o Instagram da NASCAR Brasil, né? Pode acompanhar também o do Thiago Marques lá, acompanha da MX Vogel da também. MX Vogel. Também o nosso aqui, né? Do @melhorvolta. Entra lá no link, se inscreve, vai na bio, já se inscreve no canal do YouTube, Melhor Volta Podcast. Lá já tem mais de 30 podcasts gravados aqui com, eu chamo de atores do automobilismo, né? Piloto, chefe de equipe, patrocinador e piloto, tem de tudo lá. Muita informação, muita história bacana. E nos vemos no próximo programa. Grande abraço. Abraço.